galerinha do sexto e do sétimo ano da rede municipal, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Estudaram bastante? Quero acreditar que sim, hein? Hoje as aulas serão demais. Falaremos um pouco de ciências. Eu, professora Cecília, falarei um pouquinho sobre meio ambiente, como conservá-lo e preservá-lo e também da importância da doação de sangue. Depois vem o professor Zé Antônio. Ele vai falar sobre arte. Arte figurativa e arte abstrata. Vai ser sensacional a aula de hoje. Mas vamos começar com a sala de leitura e a coordenadora Catiúce. Boa aula, pessoal! Até mais! Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu vou ler agora um trecho do livro O Pequeno Príncipe. Aprendi uma segunda coisa muito importante. É que o seu planeta de origem era um pouco maior que uma casa. Isso não devia me surpreender muito. Eu bem sabia que além dos grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, aos quais demos nomes, há centenas de outros que, às vezes, são tão pequenos que temos muita dificuldade de avistar pelo telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, ele o identifica por um número. Ele o chama, por exemplo, o asteroide 325. Tenho sérias razões para acreditar que o planeta de onde vinha o Pequeno Príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi avistado pelo telescópio uma única vez, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera então uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém acreditou nele por causa da sua roupa. Os adultos são assim. Antoine Saint-Exupéry é o autor do Pequeno Príncipe. Ele nasceu em Lyon, em 1900, no litoral sul da França. Foi escritor, ilustrador e piloto. O Pequeno Príncipe pode parecer um livro simples, porém apresenta personagens plenos de simbolismo. O rei, o contador, o geógrafo, a raposa, a rosa, o adulto solitário e a serpente, entre outros. O personagem principal vivia sozinho no planeta do tamanho de uma casa, que tinha 3 vulcões, 2 ativos e um extinto. Tinha também uma flor, uma famosa flor de grande beleza, igual orgulho. Foi o orgulho da rosa que arruinou a tranquilidade do mundo do Pequeno Príncipe e o levou a começar uma viagem em busca de amigos que o trouxe finalmente à Terra, onde encontrou diversos personagens a partir dos quais conseguiu repensar o que é realmente importante na vida. Boa leitura a todos! Ué, o que eu estou fazendo aqui de novo? Reconheço esses objetos, eles me são muito importantes. Ah, esqueci um detalhe de contar um segredo para você que é do sexto e do sétimo ano. Sou Cecília e sou professora de ciências e é nisso que eu vou te ajudar hoje. Então, vamos ao que interessa? Vocês estão com o material de estudos na mão? Hoje trabalharemos 2 atividades, a atividade 5 e a atividade 15. A primeira atividade fala sobre conservação da natureza e você vai encontrar da página 14 até a 16. Agora a segunda, que é a 15, fala sobre solidariedade e está da página 41 até a 43. Existem outras atividades, mas hoje eu preciso passar alguns conceitos para vocês, bem importantes, ajudando no raciocínio e também nas discussões. Então, vamos começar? A atividade 5, ela tem como título o seguinte: do Nipah ao coronavírus. Destruição da natureza expõe ser humano a doenças do mundo animal. Esse texto fala bastante sobre doenças causadas por vírus. Mas o que é vírus? Eu vou ajudar. Os vírus são seres muito pequenos e simples. Pequenos, eu vou dar uma noção para vocês. Estão vendo essa régua? Essa régua é de 30 centímetros, então ela é dividida do 0 até o 30. Peguemos só um
1 centímetro, do 0 a 1. Se eu pegar e for ver, existem 10 tracinhos contando com o número 1. Agora imaginem pegar somente um pedacinho, que seria 1 milímetro, e dividir por 1000. Pego esse pedaço, eu tenho então 1 micrômetro. O micrômetro é uma unidade muito pequena. Agora imaginem pegar esse micrômetro e dividir novamente em 1000. Você tem então um nanômetro, é uma unidade muito pequena. Por isso, os vírus, eles só podem ser enxergados através de microscópios. Bom, mas além de pequeno, ele também é muito simples. Ou seja, ele é um ser que nada mais tem do que uma capa e dentro dessa capa tem então um material genético, que é responsável como um manual de instruções, dizendo o que deve acontecer a cada momento. Mas é importante dizer, será que os vírus são vivos? Não, eles não são considerados seres vivos, eles são parasitas intracelulares, ou seja, eles precisam viver dentro de um ser vivo, se aproveitando de todos os processos que tem dentro dele para conseguir continuar ali e também se multiplicar. Mas é importante falar como isso acontece. E como acontece? Imaginem a célula. Então a célula, ela vai entrar em contato com esse vírus. Esse vírus, quando entra em contato com a célula, vai entrar nela. E depois, o material genético do vírus vai comandar essa célula para produzir novos vírus. Mas ficou um pouquinho difícil de entender essa entrada e também essa junção e liberação? Calma, eu vou demonstrar. Imaginem que a célula, que é a menor parte de qualquer ser vivo, seja essa bola de isopor. E imagine que o vírus nada mais é do que essa bolinha colorida. Ele vai chegar, se ligar a essa célula, entrar na célula, e nessa célula podem caber outros vírus, e aí vai se multiplicar, fazendo com que eu tenha muitos vírus ao final do processo. Mas ainda ficou um pouquinho difícil de entender? Vou explicar através dessa bexiga. Essa bexiga agora é a nossa célula e o vírus se liga, vai entrando e vai se multiplicando, até que chega o momento que esses vírus acabam procurando uma nova célula para poder infectar. Deu para entender como o vírus ele vai se comportar? Então vamos continuar nas nossas explicações. Mas antes, eu preciso explicar para vocês o que é mutação. Observem esse quebra-cabeças. Estão percebendo? Estão faltando algumas peças. Pois é, toda vez que um vírus ou outro micro-organismo entra em contato com uma célula, pode haver alguma alteração por conta da adaptação. E aí nós temos ao longo do tempo histórico modificações do vírus em relação a outros períodos. Deu para entender? Alterações então que podem acontecer nesse material genético. Agora vamos para a nossa atividade que fala sobre o vírus Nipah. Nós temos aqui um morcego e o vírus Nipah vivia no corpo desse morcego. E o que acontece? O morcego teve que mudar de lugar, de habitat, porque chegou o homem, fazendo então a agricultura para a produção de alimentos e também acabou tendo a pecuária na criação de gado. Ele foi obrigado a mudar a sua casa, chegando até um local onde tinham muitas mangueiras. Nós sabemos que boa parte de todos os morcegos comem frutas e ele começou a se alimentar das mangas daquelas mangueiras. Só que com um tempo, ou até mesmo por conta da ação do morcego, essas mangas caíam e estavam ali com o vírus, já que o morcego acabava se alimentando delas e acabava fazendo com que o vírus passasse para essa manga. Só que elas ficavam, nesse caso, expostas a outros animais ali da região, como os porcos. Então, o morcego se alimenta dessa manga, que acaba sendo alimento do porco também. E aí, nesse caso, existe a possibilidade do vírus passar para o porco. Como o porco é um animal que está mais próximo do homem, vocês já veem então toda a confusão, onde nós temos o morcego,
que tinha o vírus acabou passando para a manga, que serviu de alimento para o porco, que em contato com os seres humanos acabou transferindo esse vírus. Ao longo do tempo, esse vírus vai então se adaptar a cada ser vivo que ele entrar em contato. Nós temos muitas doenças, as chamadas zoonoses, que surgem exatamente através desse processo, como a tuberculose, a AIDS ou mesmo o sarampo. Não seria diferente para o vírus Nipah. Bom, e o coronavírus? Como acontece essa história? Os vírus, eles estão nas pessoas e as pessoas nem sempre mostram que estão doentes. Por esse motivo, quanto mais elas circularem, já que estamos em grandes cidades, e nas grandes cidades temos uma alta densidade populacional, mais esse vírus circula. Daí ser importante sempre obedecer às regras de ficar em casa, em isolamento social, usando máscara, para não transmitir de pessoa para pessoa esse vírus. Porque pelo espirro ou até mesmo pela tosse, nós temos a possibilidade de maior circulação desses vírus na nossa sociedade. Bom, e quais são as perguntas importantes para nós pensarmos? Você acredita que o ser humano, em toda essa história que eu contei, tem aprendido de como se prevenir das doenças infecciosas? Será que ele está fazendo a sua parte, pensando na prevenção dele mesmo ou até mesmo para cuidar do próximo? O que você acha? Faça as suas anotações em seu material de estudos e também no seu caderno. E será que os animais, eles seriam responsáveis pelo ocasionamento das doenças? Será que eles querem causar essas doenças? Ou será que realmente alguma ação do homem faz com que elas ocorram e circulem? Pense também e anote no seu caderno. Na sua atividade 5, você também encontra essa música, então agora eu convido vocês para cantarem. É uma música chamada Herdeiros do Futuro, de Toquinho. E eu falo para vocês acessarem na internet essa música inteira e também verem como ela é muito bonita. Vou trazer alguns trechos para vocês. Ele diz o seguinte: a vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro. E para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Linda poesia, não é? Aqui nós temos uma mensagem bem importante, que seria de que o ser humano precisa lidar melhor com os recursos do meio ambiente, tirando dele somente o que precisa. Você acredita de que o ser humano está cuidando do meio ambiente quando joga lixo? Quando polui a água ou mesmo o solo? Será que os alimentos eles vão ser bons para nós comermos nessa situação? Pois então, eu falo para vocês sobre sustentabilidade, que se refere à busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, o correto é que o ser humano retire da natureza somente o que precisa para viver. Ele pode até comercializar alguns itens, mas nunca fazendo com que eles desapareçam da natureza. Então, a sustentabilidade visa a preservação do meio ambiente para que ele possa continuar existindo e, em consonância com a qualidade de vida da população, toda a vida possa ser mantida. Bacana esse item sobre sustentabilidade, não é mesmo? Agora nós vamos para a atividade 15. Vou mudar um pouquinho de assunto, falar sobre responsabilidade social, cidadania e também empatia. Você já sabe como é importante doar sangue e manter várias vidas? Isso que nós vamos encontrar nesse texto aqui. Mas antes, preste atenção ao recado do Ministério da Saúde através do vídeo que eu vou passar para você agora. Em tempos de pandemia,
que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Gostaram do vídeo? Perceberam como é importante ser útil à sociedade através da doação de sangue? Ela pode salvar muitas vidas. Imaginem pessoas que se acidentam, imaginem pessoas que sofrem cirurgias ou até mesmo hemorragias com perda grande de sangue. Imaginem pessoas que sofrem queimaduras. Você pode ajudar todas essas pessoas. Porém, existem alguns critérios para se doar o sangue. A pessoa precisa ser maior de idade, ter um peso acima de 50 quilos, ter uma boa saúde e também vai receber um lanchinho depois que for lá doar. Mas antes disso, é necessário de que você passe por um médico para ver se você está com a saúde em dia para poder doar sangue. Lembrando de que você precisa ser maior de idade para poder doar sangue e ela não pode ser feita a todo momento. É necessário um curto período de tempo para que você possa doar de novo. Muito bem, lá você vai descobrir qual é o seu tipo sanguíneo, ou seja, se é A, B, AB, O ou mesmo positivo e negativo. É importante dizer também que lá só circulam pessoas que são saudáveis. Então você pode sair de casa, ir lá, falar com o médico, ver se você pode doar sangue no caso dos seus responsáveis, pais e maiores de idade, e aí sempre vai ter alguém ali para te explicar tudo isso e você também vai circular num local saudável. Aqui em Rio Preto, nós temos o Hemocentro. Procure saber um pouco mais sobre isso. Aqui tem o telefone. Entre em contato, saiba mais, seja solidário. Afinal, a solidariedade não pode parar. E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Nós nos vemos nas próximas oportunidades de aula. Então, até mais! Olá, queridos estudantes do 6º e 7º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou Zé Antônio Borges, arte educador, e hoje eu vim convidá-los para algo que eu tenho certeza vocês gostam muito. Vamos fazer arte? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre arte abstrata e arte figurativa. Eu tenho certeza que na escola, nas aulas de arte, vocês já conheceram alguns artistas que trabalham com figurativismo e alguns artistas que trabalham com o abstracionismo. Mas vamos aos conceitos. A arte figurativa ou figurativismo são os termos usados para descrever as manifestações artísticas que representam a forma humana, os elementos da natureza e os objetos criados pelo homem. Pode ser realista ou estilizado, desde que haja o reconhecimento do que foi representado. Já na arte abstrata ou abstracionismo, é geralmente entendido como uma forma de arte que não representa objetos próprios da nossa realidade concreta, exterior. Ao invés disso, usa as relações formais entre cores, linhas e superfícies para compor a realidade da obra de uma maneira não representacional. Mas vamos entender esses conceitos analisando obras de arte, pinturas e esculturas? A primeira imagem que eu apresento para vocês é a nossa conhecida Mona Lisa, pintura do renascentista italiano Leonardo da Vinci, feita nos anos de 1503. Aqui nós temos uma mulher, padrão de beleza da época, um pouco introspectiva, tímida, com um sorriso enigmático. Bom, mas é um retrato, uma representação da figura humana, portanto, uma pintura figurativa. Aqui nós já temos o que chamamos em arte de uma cena histórica. É a primeira missa no Brasil, pintura de Victor Meirelles. Na
cena retratada, nós temos os jesuítas ao centro, uma cruz grande, os índios em volta. Reconhecemos esse fato histórico. Embora sabemos que essa cena não aconteceu exatamente assim, portanto é uma pintura idealizada. Bom, mas isso é conversa para um outro momento. Seguindo, aqui nós temos o Violeiro, do pintor Almeida Júnior. Ele é um dos artistas que representou muito bem o interior de São Paulo, a figura do caipira. Então nós temos um violeiro e encostado na janela, a senhora apreciando aqui a música. Do outro lado, nós temos o Cândido Portinari, um dos mais importantes pintores brasileiros, e o seu Lavrador de Café. Observem que, embora Portinari estilize um pouquinho a figura humana, por exemplo, ele exagera nos tamanhos dos pés e das mãos do homem, da figura principal, ainda assim é uma pintura figurativa. A gente reconhece o homem negro com uma enxada na mão, a lavoura de café lá no fundo, um trem passando, uma árvore cortada ali do lado. Portanto, Portinari é um pintor figurativo. Aqui nós temos uma escultura. Vamos entender como isso acontece então na escultura. Aqui é a Pietà, Piedade de Michelangelo, uma escultura também do período do Renascimento. Ela foi feita originalmente em mármore e representa o momento em que Jesus é tirado da cruz e colocado morto nos braços de Maria, sua mãe. Portanto, uma escultura figurativa. Vamos agora ver e observar as representações abstratas, tanto na pintura como na escultura. A primeira obra que eu apresento para vocês é do Kandinsky. Observem nessa imagem o uso das linhas, cores, formas, pontos, mas Kandinsky não estava interessado ali em representar nada do nosso mundo físico. A gente pode até olhar para a imagem e começar a imaginar. Olha, parece uma lua, parece um barquinho navegando, mas isso já é o nosso cérebro, procurando identificar formas. O artista não tinha a intenção, aqui nesta pintura, de representar nada do nosso mundo físico real. Vale lembrar que Kandinsky é considerado o precursor do abstracionismo. Aqui a gente tem um artista muito importante chamado Piet Mondrian, um pintor holandês que em um determinado momento da sua pintura, ele vai se dedicar exclusivamente a esses quadrados e retângulos, linhas horizontais e verticais, cores primárias, o preto, o branco e o cinza, no movimento que ele criou, denominado neoplasticismo. As duas próximas imagens eu tenho aqui, esta de fundo amarela, Miró, um importante pintor espanhol, que ele vai transitar entre a representação figurativa e a representação abstrata. Nesta obra, a gente tem um grande fundo amarelo, com pontos pretos, uma bola maior azul, uma explosão cromática, mas nenhuma representação figurativa. Do outro lado, uma importante pintora brasileira contemporânea, viva, Beatriz Milhazes, observa que toda a base da sua obra é circular. Ela trabalha com estruturas circulares, cores fortes, mas em nenhum momento ela está fazendo representação figurativa. Bom, na escultura, eu trouxe para a gente olhar a obra de uma querida e importante artista brasileira, Tomi Otaki. Ela que nasceu no Japão, mas veio para o Brasil ainda jovem, morreu em 2015 com 101 anos, pintando, produzindo. Observem vocês que tanto na pintura como na escultura da Tomi Otaki, que são monumentais, ela está explorando absolutamente a relação da cor e da forma, mas em nenhum momento ela está representando o nosso mundo físico real. Aqui, para terminar essa nossa conversa, eu coloquei do lado duas importantes pinturas do Mondrian, para a gente entender que, na maioria das vezes, os artistas começam pintando no figurativismo, como Mondrian fez, explorando as paisagens holandesas, aqui na Árvore Vermelha, em 1908, 1910. Mas 11 anos depois, ele chega na abstração total da forma, com sua fase denominada neoplasticismo. E aí,
Entenderam? Acompanharam bem? Já sabem identificar agora quando uma representação é abstrata e quando uma representação é figurativa? E aí na casa de vocês? Vocês têm alguns quadros pendurados pela parede? Não? E nos filmes, nos seriados que vocês assistem? Observe o cenário, a casa dos personagens. Tem algumas obras nas paredes? E essas representações, elas são figurativas ou abstratas? Bom, agora eu quero desafiá-los a produzir arte. Chegou a vez de vocês. Produção artística, composição visual, figurativa e abstrata. Use uma folha de sulfite ou outro suporte, divida a sua folha ao meio com uma linha e de um lado você vai criar uma representação figurativa, do outro lado uma representação abstrata. Bom, eu vou tentar aqui, junto com vocês, criar então a minha representação. Vamos lá? Desse primeiro lado, a intenção é criar uma representação figurativa. Do outro lado, uma representação abstrata. Você pode desenhar no figurativo o que você goste, a natureza, representação da figura humana, objetos do cotidiano, enfim. Eu gosto muito de desenhar árvores e árvores secas, sem folhas. Bom, então vamos lá, vou tentar aqui, junto com vocês, construir aqui o que eu chamo de um corpo da árvore ou o esqueleto. Vou fazendo. Se eu me propus a fazer um desenho realista, um desenho figurativo, eu preciso observar a proporção das formas. Começo sempre com os galhos grossos e depois vou afinando nas pontas. Essa é uma ideia de seguir aqui o tamanho real das formas. Vou abrindo os galhos finos nas pontas, vou subindo essa minha árvore, chego outro galho para cá, vou vir aqui, vou passar um galho aqui atrás, sai outro aqui. Bom, para não me alongar muito e só ficar como exemplo, eu já vou finalizando aqui, então, esse lado que seria uma representação figurativa. Vou achar aqui uma linha do horizonte que vai demarcar onde termina o chão e onde começa o céu. Vou fazer um pôr do sol aqui atrás. Bom, posso usar alguma forma redonda para traçar direitinho esse sol. Bom, importante lembrar que eu geralmente indico aos meus alunos para fazer o desenho usando lápis grafite, de preferência traçando bem leve as formas, para que você possa ir apagando e reconstruindo as linhas à medida que se faz necessário. Aqui eu estou usando a canetinha para que você possa enxergar bem aí do outro lado. Bom, deste lado da folha, o nosso desafio é criar uma representação abstrata. Eu vou trabalhar com uma linha contínua, criando formas aleatórias. Bom, agora é só vir trabalhando com cores. Lembra que na hora de colorir, é interessante você trabalhar o contraste do claro e escuro para dar volume às formas. Não se esqueça de pintar o fundo, pode contornar com canetinha, usar também, além do lápis de cor, giz de cera, o material que você tiver aí em casa. Quando você terminar, não se esqueça de assinar a sua composição, isso é muito importante. Bom, eu fiz o meu dever de casa e eu finalizei ontem, quando estava preparando essa aula, a minha obra e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, este seria a minha representação. Aqui uma árvore, um sol, ali uma representação abstrata, inspirado um pouco no Miró, que é um artista que eu gosto bastante. Bom, mas antes de terminar a nossa aula, eu vou propor ainda mais um desafio. Gostaria que vocês explorassem, então, o abstracionismo. Você sabia que pode tirar fotos abstraindo as formas e os elementos da realidade e criar uma composição abstrata? Bom, acredito que a maioria de vocês gosta de tirar fotos usando máquina ou a própria câmera do celular. Então, essa próxima proposta é para você trabalhar usando a linguagem da fotografia. Produção artística, fotoformas. Vamos entender de onde vem essa proposta? Eu me inspirei num fotógrafo e artista chamado Geraldo de Barros.
do século XX. Em meados dos anos de 1950, Geraldo de Barros propôs fotografias concretistas e abstratas. Ele estava interessado em explorar as formas dos objetos, assim como as formas que as sombras projetadas dos objetos criavam nos espaços. Com isso, o nosso querido Geraldo de Barros influenciou e muito a fotografia contemporânea. Então vamos lá? Vamos explorar a câmera do seu celular? A minha dica é: você pode aproximar a câmera do celular dos objetos que você escolher fotografar, alimentos, flores, pedras, paredes, ou você pode usar o recurso do zoom, aproximando a imagem. O legal é que você experimente as duas possibilidades e entenda e perceba aquela que melhor vai te trazer um resultado. Bom, observe as fotografias a seguir para você se inspirar. Tente identificar que objetos foram fotografados. Lembrando que todas essas imagens foram produzidas por alunos meus durante as aulas de arte. Estão observando essas imagens? A ideia aqui é aproximar a câmera do objeto e abstrair a forma real das coisas, realçando só as linhas, as cores, as texturas. Essa imagem eu gosto bastante. O aluno foi até a frente, na lousa, colocou o celular aqui no cantinho, naquela régua de madeira que fica embaixo do quadro e fez o teu enquadramento, a tua foto. Percebam ali os giz, os pozinhos de giz espalhados pela madeira. Aqui, que parece um grande túnel, na verdade é o aspiral de um caderno. Veja quantas possibilidades. Aqui parece uma floresta tirada por satélite, na verdade é uma parede da horta da escola, com chuva e ela estava cheia de lodo verde. Bom, experimente, investigue e divirta-se. Explore a sua imaginação e criatividade. Faça várias vezes até conseguir um resultado interessante. Crie uma galeria e guarde as fotografias que você mais gostou, ou então compartilhe nas suas redes sociais. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.